Graça e paz, irmãos, tudo bem? Gostaria de trazer hoje aos irmãos um estudo falando também a respeito da importância da oração, da leitura e da meditação na palavra de Deus, para que venhamos ter conhecimento do Senhor e entendimento da Sua palavra, para que possamos guardar o bom depósito e ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. E é sobre o bom depósito que é o nosso estudo de hoje. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, caso alguém ainda não seja inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, como vamos manter o padrão das sãs palavras? Para mantermos o padrão das sãs palavras, é preciso nos mantermos fiéis à sã doutrina de Cristo, servindo de exemplo para os irmãos em Cristo e para todos aqueles que ainda hão de crer pelo testemunho de vida que vem em nós. Lembram, irmãos, que o Senhor Jesus disse em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Irmãos, quando nós temos um bom testemunho diante das pessoas, o nome do Senhor é glorificado. Assim também como quando temos um mau testemunho, o nome do Senhor é blasfemado e escandalizado entre os incrédulos. Por isso que nós devemos buscar no Senhor nos manter fiéis à sã doutrina de Cristo, dando bom exemplo para todos aqueles que estão à nossa volta, dando bom exemplo a todas as pessoas que têm contato, que estão perto de nós. Porque essa fidelidade e esse exemplo são mantidos em nós através da fé e do amor que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando combatia aqueles que queriam levar os gentios para as obras da antiga aliança, ele falando a respeito da circuncisão, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o guardar os mandamentos de Deus. Em Gálatas 5, versículo 6, Paulo ele diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Lembro que no texto que nós lemos,
Paulo fala para manter o padrão das sãs palavras pela fé e o amor que está em Cristo Jesus? Então, nem a circuncisão nem a incircuncisão nada é, mas a fé que atua pelo amor. E em Gálatas 6,15, ele diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser uma nova criatura. Então, irmãos, quando nós juntamos isso, nós vemos que uma nova criatura, ela vive uma fé que atua pelo amor, guardando os mandamentos de Deus, observando, colocando em prática esses mandamentos. Ser uma nova criatura, irmãos, é nascer de novo. É ainda nesse tempo em que estamos, ter uma vida de ressurreição. Como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A ressurreição, ela ainda não aconteceu de fato, essa glorificação dos corpos. Mas quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós devemos nos esforçar para já ter essa vida de ressurreição em nós, como se já tivéssemos recebidos o galardão e os corpos glorificados, que não pecam mais. E isso nós fazemos na luta contra a carne e contra o pecado, combatendo todos os dias nossas paixões e desejos. E nessa vida de ressurreição, como nós devemos ter um novo coração, uma nova mentalidade, viver a fé que atua pelo amor, guardando os mandamentos de Deus. É assim que devemos buscar viver diante do Senhor. Em João, no capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus ele disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A fé que atua pelo amor, o amor nos leva a guardar os mandamentos. E a fé faz com que tenhamos a certeza, que venhamos crer verdadeiramente na palavra de Deus como sendo viva e eficaz, e que isso não seja falado da boca para fora em nós. Por isso que Tiago ele diz, em Tiago 2, versículo 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? Em 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz que se alguém diz que conhece o Senhor Jesus e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Porque como a pessoa pode dizer que tem fé, pode dizer que ela crê no Senhor Jesus, pode dizer que ela o conhece, se ela não obedece seus mandamentos? Não tem como, irmãos. Então, quando nós buscamos essa vida em nós, podemos manter o padrão das sãs palavras, a fidelidade à sã doutrina,
sendo exemplo de fé para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, irmãos, esse é o tipo de vida que devemos buscar. É assim que devemos batalhar para viver na nossa caminhada com Deus. E o que é a sã doutrina? É o Evangelho puro de Cristo, livre de qualquer contaminação e erro. Quer ver alguns exemplos que o apóstolo Paulo dá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 e 10? Paulo ele vai dizer assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Paulo ele deu alguns exemplos, mas ele não falou tudo. Então, irmãos, devemos fugir destas coisas, crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos para viver segundo a vontade do Espírito. Porque é por intermédio do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, que nós podemos guardar o bom depósito. Irmãos, o que é esse bom depósito? É o uso do conhecimento correto da pura doutrina do Evangelho. Manter-se firme nela e também transmitir ela para essa doutrina pura para outras pessoas. Irmãos, nem todos têm o chamado para pregar e ensinar o Evangelho. Porém, todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, podemos transmitir o Evangelho, a sã doutrina, a doutrina pura e verdadeira, a outras pessoas. Ainda mais hoje, com o uso da internet, de redes sociais, uma mensagem que você compartilha, você está transmitindo o Evangelho para alguém. Porém, tem uma coisa que é essencial. E essa coisa que é essencial é ter o discernimento para reconhecer quem transmite de fato a sã doutrina e quem não transmite. Quem ensina verdadeiramente o Evangelho e quem distorce ele. E para termos esse discernimento, é através da busca, intimidade, comunhão com Deus, aplicando o nosso coração à oração, leitura e meditação da palavra de Deus. Viram porque no começo eu falei que esta mensagem ia mostrar para os irmãos a importância de termos vida de oração, de nos aplicarmos à leitura da palavra e à meditação, buscando do Senhor o entendimento e a revelação das coisas que estão ocultas, dos mistérios que estão ocultos na sua palavra? Então, irmãos, esse é o bom depósito. E nós o guardamos através do nosso exemplo, do nosso testemunho de vida, aplicando em nossas atitudes o conhecimento correto da sã doutrina, o conhecimento correto do Evangelho de Cristo.
e de alguma forma transmitindo com todo cuidado e zelo esse evangelho para outras pessoas. Porque com todo cuidado e zelo, para não transmitirmos nada distorcido para outras pessoas, mas para ensinarmos a verdade e podermos levar todas as pessoas ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. Então, irmãos, todos nós podemos nos esforçar e aplicar o nosso coração para ter conhecimento da palavra de Deus, entendimento e discernimento da sã doutrina do Senhor, para que possamos viver verdadeiramente a fé que está em Cristo Jesus e o amor, ser de fato uma nova criatura que vive nesse tempo já uma vida de ressurreição, negando o pecado, rejeitando o pecado, toda impureza e imundícia, para ser um exemplo de fé, amor e perseverança a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque o nosso testemunho de vida tanto pode trazer glória e honra a Deus e levar pessoas ao reino de Deus, como o nosso testemunho de vida pode trazer escândalo, desonra e blasfêmia para o nome do Senhor. Orai e vigiai, cada um as suas atitudes, e vamos buscar no Senhor, aplicando o nosso coração, para que possamos guardar esse bom depósito, para que no grande dia venhamos receber o galardão, a coroa da vida que nos está preparada. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deixe seu comentário. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe os vídeos e deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e tocadas pelo Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.